A egiptologia, gente, é uma mentira. Foi criado para mascarar a verdadeira história da humanidade. A mesma coisa, as universidades foram criadas pelas famílias que controlam. Elas controlam o conhecimento como ele tem que ser entregue. Não sei se você sabe também, a maioria, quase todos os observatórios astronômicos pertencem à Igreja Católica. Então, como que a gente enxerga as coisas? Né? A gente enxerga a partir do conhecimento que nos é fornecido. Qual seria o parentesco genético que a gente compartilha com os Anunnakis? A gente compartilha a genética até certo ponto com eles. Olha, eu não sei te dizer exatamente quais genes foram utilizados. Até se eu pesquisar, posso no próximo programa falar assim, olha, tem aqui o gene tal e tal e tal, porque a gente consegue ter essas informações, né? Eu não tenho aqui de cabeça, assim, essa resposta. O nosso hoje já está mais distante do deles. Quem estava com genética mais próxima da deles foram aqueles seres, por exemplo, os bíplicos, que duravam, né, 10 mil anos, né, 90 mil anos, que eles viviam muito tempo. Hoje a gente já está mais misturado. E existem 3 clãs diferentes que a ciência hoje reconhece que tiveram um ancestral em comum. A maioria dos seres humanos, quase todos, descendem de um mesmo ancestral criado há 30 mil anos atrás. Então, se fizer exame genético em todos nós aqui, vai dar que todos nós tivemos um mesmo ancestral há 30 mil anos atrás. Você vai encontrar um grupo bem menor, poucas pessoas, que tiveram um mesmo ancestral há 120 mil anos atrás. Ou seja, tiveram até aí a gente fala 2 levas, né? Criaram, sumiu, criaram. E existe os descendentes do homem de Perse, que é chamado, isso é encontrado na ciência, que é há 320 mil anos atrás. Existem até hoje 11 pessoas catalogadas, se eu não me engano, elas são dos Camarões, é um desses países africanos, acho que é dos Camarões, 11 pessoas catalogadas que descendem do homem de Perse. 320 mil anos atrás. Então a gente já achou aí 3 clusters, né? 3 centros de criação aí do humano, que já tem genética diferente. Então eu não saberia te dizer assim, o que ficou, o que nós temos deles, né? Mas a gente compartilha em algum nível o DNA Anunnaki. Sim. Os Anunnakis chegaram na Terra para fazer a mineração. Aí eles não tinham mão de obra, ou na verdade eles tinham uma espécie trabalhadora, digamos, né? Sim. Que veio junto com as naves e tinha mais a realeza que comandava a coisa toda. Exato. Eles precisavam de mais mão de obra para isso e aí eles encontraram a instrução do DNA humano de uma outra civilização primordial. Exato. Nas tábuas de barro. Não. Existem pedras, inclusive na Amazônia. Nós temos uma filmagem, posso mandar isso para vocês depois, se eu encontrar, numa expedição que a gente encontra uma pedra. Nessa pedra tem uma codificação. Essa codificação ensina a fazer alguns instrumentos, alguns aparelhos diferentes, de eletrônica, desse tipo de coisa, elétrica. Então, assim, da mesma forma que nós encontramos essa pedra com inscrições, eles encontraram registros da parte de manipulação genética, que eles já faziam, tá, gente? Deixar claro, os Anunnaki, eles já se modificavam geneticamente. Quando a gente pesquisa nas tabuletas sumérias, vai falar que um veio de tal lugar, o outro de outro, as aparências não eram as mesmas, ou seja, já tinha manipulação genética entre eles. Mas eles aproveitaram e depois de achar isso, eles criaram esse Homo sapiens. Fizeram várias criações, na verdade. Mas já tinha espécies anteriores ao Homo sapiens, sim, né? Homo erectus. Eles fizeram testes diferentes quando aquilo não dava certo de acordo com ele. Aquele teste, aquilo ali, ou eles deixavam em algum canto, ou aquilo era eliminado. Né? Fenômenos tipo dilúvio, né? Nós temos dilúvios na natureza que são naturais, que é o movimento ali, que faz com que a água, não é de chuva. Vocês viram há 2 anos atrás, quando saiu nos jornais todos, que o mar, de repente, ficaram só os barcos ali na areia, o mar sumiu lá pra dentro. Pois é, pra onde que foi aquela água? Ela não sumiu e voltou. Isso é um movimento. Felizmente, o movimento foi de uma forma que a água foi pra longe do continente. Mas se o movimento fosse o contrário, a água invade o continente, ela vem varrendo tudo. Né? Para quem estuda a Tartária, por exemplo, o Mud Flood, é isso. Vem uma inundação de água. Então, nessa inundação, matava todo mundo. E tem algumas que foram provocadas. Umas foram naturais, outras foram provocadas por esses Anunnaki. Não, vamos eliminar aqui. Essa espécie que a gente criou não deu certo. Vamos começar de novo aqui dessa outra maneira. Tá, então eles vieram encontrar essas pedras que você também já chegou a ver na Amazônia. Sim, essa expedição da Amazônia eu particularmente não fui. Foi uma equipe nossa. Ah, né? tá. Essa eu não fui. Participei de outras expedições. Essa da pedra eu não fui.
Mas a pedra está conosco e nós estamos desenvolvendo coisas a partir dessa pedra, sim. Ah, vocês pegaram a pedra? Sim. Qual o tamanho dessa pedra? Uma pedra pequena, assim. E uma pedra normal de granito, o que é? Normal, um material normal da Terra. Parece uma coisa basal, é um material da Terra. Ela não é um negócio brilhante, espacial, não. Tá, então beleza. Então vocês acharam a pedra e pegaram ela. Sim. É pedra cortada mesmo, assim, ferramentas... Não, ela é como se fosse uma pintura. Teve uma vez que nós fizemos uma pesquisa no Forte Príncipe da Beira, né, que tem ali na região norte do país. O Forte Príncipe da Beira tem um túnel no meio. Existem uns fortes estrela, não sei se vocês já perceberam isso. O mundo inteiro tem fortes que são em formato de estrela. E cada lugar eles falam, os portugueses construíram esse aqui em tal lugar. Gente, mas eles são muito mais antigos que tudo isso. E eles existem no mundo inteiro, e todos eles apontam a direção de Ratanabá. Todos, no mundo inteiro. O Forte Príncipe da Beira é um desses fortes estrela. No meio dele tem tipo um poço, e ninguém tinha descido no meio desse poço. E a nossa equipe foi, essa eu não estava presente, gosto de deixar isso claro. Qual é o nome dessa equipe? Didáquila Pesquisas. Essa do forte, o exército cuidava do forte. Nós tivemos autorização do exército. Então não é algo que nós fomos invadir sozinhos e ninguém viu, não tem prova de nada, ninguém sabe de nada. Não, gente, foi tudo catalogado com autorização do exército, com apoio do exército. Descemos, entramos dentro de túneis. Dentro desses túneis, depois que você entra ali, tem galerias subterrâneas. Isso existe para tudo que é lugar no mundo, tá, gente? Não é só lá, não. Na Amazônia tem vários lugares, aqui no Mato Grosso do Sul tem vários lugares. Existem vários lugares com túneis subterrâneos que interligam a câmaras ou outros lugares, ou quilômetros e quilômetros debaixo da terra. Na Europa também, para tudo quanto é lugar, é fácil de achar. Nesses túneis, acharam câmaras, né, com artefatos, espadas com símbolos das Amazonas, estátuas de ouro desse tamanho, muita coisa gigantesca. Foi tudo entregue para o IPHAN na época. Depois, quando foram apresentar o que tinha sido encontrado, na época apresentaram só as pecinhas de cerâmica, umas coisinhas. Esse lado todo arqueológico não foi apresentado, né? E depois trocaram, inclusive, todas as lideranças que estavam no exército na época naquele local. Dessa vez, agora, né, nós estamos preparando mais uma expedição com apoio de Brasília e tudo mais. Então vai ser também tudo de maneira oficial. Então não é uma coisa oculta que ninguém viu, a gente fala que a gente tem e pronto, não. Se eles eram tão avançados, né, vinham do espaço, essas coisas todas, por que é uma pedra? A tecnologia deles estava numa pedra? Ou eles manipulavam esse elemento de alguma forma, da mesma forma que hoje a gente enxerga computador, esse tipo de coisa? Por quê? Porque todos nós, a gente tem na nossa cabeça que pedra é uma coisa atrasada. Parece uma coisa atrasada. Né, que o bacana é o nosso prédio de tijolo. Deixa passar uns anos, o prédio, ele desaparece. A pedra fica. Então observem, se vocês forem na Amazônia, no Peru, no Egito, vocês vão ver locais em que as pedras estão encaixadas de tal maneira que você não consegue pegar um canivete, uma lâmina de um canivete e passar entre uma pedra e outra. Isso é verdade mesmo. E essas pedras, tem locais que a pedra se fundiu, a pedra encaixou e parece que derreteram a pedra, que ela escorregou assim, fundiu com a outra de tal maneira que você não consegue separar a pedra. Então eles tinham uma tecnologia avançadíssima para trabalhar a pedra, porque eles sabem que a pedra fica. Por que as pirâmides estão aí um monte de coisa destruída? Gente, eles sabiam que eles estavam usando um material que aquilo ali não se destrói com facilidade, aquilo ali dura centenas de milhares de anos. As pirâmides são muito mais antigas do que a gente pensa. Por quê? A egiptologia, gente, é uma mentira. Foi criado para mascarar a verdadeira história da humanidade. Onde tem as coisas-chave, foram lá e destruíram os hieróglifos. Aí vão falar assim, são vândalos que vieram. Não, vândalo veio e destruiu só o pedacinho que ia contar um negócio. A mesma coisa, as universidades foram criadas pelas famílias que controlam. Elas controlam o conhecimento como ele tem que ser entregue. Não sei se você sabe também, a maioria, quase todos os observatórios astronômicos pertencem à Igreja Católica. É verdade, é verdade. Então existe um controle de como o conhecimento ele é solto para a população. Então, como que a gente enxerga as coisas? Né? A gente enxerga a partir do conhecimento que nos é fornecido. Quando você vai em Göbekli Tepe, né, e chega lá, os arqueólogos vão falar, é o lugar arqueológico, teoricamente, mais antigo que existe. Nossa equipe, quando esteve lá, conversaram com o chefe da arqueologia e ele falou, nós sabemos do problema que está sendo a Amazônia na arqueologia. Eles falaram, que problema? Que encontram lá provas de que tudo é muito mais antigo, mas tem que se esconder aquilo. Porque isso não vai aparecer para a humanidade. Porque se você contar isso, você tem que rever tudo. E rever tudo é rever a ciência, é rever a política, é rever a religião, é rever as famílias reais, é rever tudo.
Né? O que que acontece, né, quando você joga isso? Imagina que existe um controle, por exemplo, imagina os países que são mais religiosos que se submetem à lei religiosa. Se da noite para o dia isso perde todo o sentido. Gente, as pessoas enlouquecem. Existe um certo controle sobre as pessoas dentro do tipo de informação que é passado para elas. Né? Isso tudo é moldado. A psicologia. Gente, a psicologia foi criada por um cara, a psicanálise foi criada por um cara viciado em drogas, né? Eu estou falando do Freud, viciado em drogas, tarado sexual, apaixonado pela irmã, apaixonado por todos os caras que trabalharam com ele. Toda vez que alguém simplesmente falava que não ia mais lidar com ele, ele desmaiava, surtava, tinha crise. Ou seja, o cara era mais doido que os pacientes dele. Drogadaço, né? E aí o cara escreve uma base ali, e aí o que a gente usa para classificar as pessoas hoje. E de uma maneira que classifica-se como se todos fossem doentes. Alguma coisa você tem, ou você é neurótico, ou você é psicótico. Mas, gente, se a física quântica já nos ensina que onde a gente coloca o foco, a gente alimenta, você classificar as pessoas como doentes, você está multiplicando a doença delas. Que é totalmente diferente de você olhar para a saúde. Você cuidar da doença, você ser um hipocondríaco que faz exames para a doença, você está multiplicando um problema de saúde. Que é diferente daquele cara que cuida da saúde e multiplica a saúde. O poder do pensamento ele é muito grande. E isso escondem da gente, para que a gente não se liberte. Né? Para a gente estar ali sobre a vigilância, o controle que está aumentando cada vez mais. Hoje já querem colocar câmera em tudo, né? Querem chipar a gente, querem fazer uma série de coisas. Por quê? Porque perceberam que estão perdendo o controle. Com o advento da internet, gente, as informações se alastraram, ficou difícil você conter. Não é igual uma biblioteca de Alexandria que quando ficou perigoso, você taca fogo lá e acabou. Então só fazer um complemento sobre a pedra. Tem um negócio muito legal, tem um documentário no Discovery, que eu acho que chama O Mundo Depois de Nós, eu acho. Que eles fazem uma análise do que sobraria de vestígios da raça humana com o passar dos anos, né? Então você passa 1000 anos, some, a cidade vira só um escombro. Passa 2000 anos, daí a floresta cobre tudo, começa a nascer uma floresta em cima da cidade, não sei o quê. Aí tem as pirâmides, blá, blá, blá. Se passa, tipo, 10.000 anos, só vai sobrar estruturas feitas em pedra maciça, né? E aí quais pedras? A pedra que mais resiste de todas lá que eu vi é o tal do granito. Sim. Então, por exemplo, o que sobraria daqui 10, ou 15, 20 anos da raça humana na Terra? A gente tem uma obra muito grande lá nos Estados Unidos que é o Monte Rushmore, que é aquelas cabeças dos 4 presidentes, que é feita em granito puro, não é? Então aquele é um exemplo de um vestígio humano que sobraria. A gente tem também aquela a cidade de Petra, também, que é cravada na rocha, também, que é a mesma coisa, na Jordânia. Então, o que a gente consegue alterar no planeta de mais significativo é justamente a alteração que é feita em pedras maciças, né? Exatamente. Então, em granitos. Existem resets que são feitos na humanidade. Se você pesquisar sobre a Tartária, gente, pesquisem sobre a Tartária. Vocês vão achar energia livre, carros elétricos, né, aquelas construções que você acha que foram feitas pelo ser humano, que já existiam muito antes, construções gigantescas, portas enormes, porque o ser humano era muito mais alto. Pesquisar sobre a Tartária, por que ela sumiu? Porque teve uma inundação. Né? Veio o que eles chamam de mud flood, que é uma inundação de lama. É o quê? A água que vem varrendo, vai arrastando tudo, tampou metade das casas, ficou metade para cima. Então, em Paris, em alguns lugares na Europa, na Rússia, se você for escavar as casas lá para baixo, algumas casas mais antigas de pedra, você acha a continuação da casa para baixo. Parece que ela tá sólida ali para cima, mas não. Você acha a continuação da casa para baixo. Isso aí é verificável. Tudo que eu tô falando é verificável, tá, gente? Porque eu acho que a gente precisa sair do domínio da fé, do eu acredito nisso, ou eu acredito naquilo, para nos tornarmos pesquisadores. Porque no mundo hoje estamos vivendo a Terceira Guerra Mundial. E a Terceira Guerra Mundial é a guerra da informação. É a guerra da mentira. Você vê a televisão, num dia ela te fala uma coisa, outro dia ela te fala um contrário. Ninguém mais sabe ao que você se apega. O que é verdade e o que não é. Então a gente tem que desenvolver uma capacidade de pesquisar por nós mesmos pra gente ver o que estão fazendo com a gente. Né? Quando chega pra todo mundo e fala, o bom é fazer isso, gente, será que é bom mesmo? Por que estão fazendo isso? Né? Então a gente se move, todo mundo fala, não, esse é o bom, esse é o ruim, esse é o bom. Mas será que as coisas são assim? Né? Quem ganha a guerra sempre conta a sua versão. Quando vieram aqui para a América do Sul, mataram os astecas todos, arregaçaram todo mundo, roubaram todo o ouro e falaram, meu Deus, vocês fizeram algo horrível. Não, mas eles eram monstros. Eles sacrificavam pessoas, arrancavam os corações das pessoas e tal. Mas sobrou alguma testemunha para falar que era assim mesmo? Não, a gente só tem essa versão. Será que foi isso que aconteceu? Uma dúvida que é a seguinte, quando você fala assim que os Anunnakis eles ainda estão aqui, né? Eles ainda estão aqui fisicamente, originalmente como eles eram, ou eles estão
de outra forma, em uma outra dimensão. Eu tô te falando isso porque, assim, muito do que você descreve desse controle que é feito com os seres humanos, me parece muito uma narrativa parecida com a dos reptilianos, por exemplo. Né? Tem muitos pontos em comum com a questão das famílias também, que tem essa genética. É uma coisa que se confunde? As pessoas confundem um com o outro? Sim. Por quê? Se você pesquisar sobre o Enki, e você pesquisar sobre o deus Ptah, ou pesquisar sobre o Osíris, você vai achar várias imagens dele na internet, ou com uma roupa de peixinho, parece um peixe, assim, ou seja, o peixe tem escamas, ou você vai achar com roupas parecendo escamas de cobra. E um dos nomes do Enki era a serpente, por isso ele é comparado na Gênese como a serpente. O que aconteceu na Gênese humana? Enlil criou o pessoal que estava ali. Em Sumério, o título de Enlil era um administrador territorial da Terra. Em Sumério, a palavra administrador territorial é Sat-An, que nós chamamos de Satã, que bate. Então, Sat-An, ou Enlil, era o administrador territorial. O Enki passou os segredos da agricultura, da metalurgia, tudo isso para uma mulher que cuidava do Anunnaki, que cuidava do Éden, e essa mulher passou a Adão, ou seja, aos adâmicos, os segredos. Então, considera-se que a serpente murmurou os segredos à mulher, e a mulher murmurou os segredos a Adão. Assim está escrito na Bíblia, desse jeitinho. Desse jeito, se você pegar a Bíblia mais antiga de Jerusalém, tá desse jeitinho. Nas tábuas sumérias está escrito. Então Enki, a serpente, sussurrou os segredos à fulana de tal, a deusa lá no Anunnaki, e esta passou à raça adâmica os segredos da metalurgia, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que do bem e do mal? Porque com a metalurgia você fabrica ferramentas de trabalho, mas você fabrica armas também. Por isso era a árvore do bem e do mal. Como eles usavam essas roupas muito, com escamas, com tudo, né? E a representação da serpente, ela está em todo lado, porque a serpente está ligada tanto ao entrelaçamento da serpente, como sendo o símbolo da medicina, é um DNA. Por outro lado, existe a representação da serpente como a energia Kundalini, que os yogis tentam desenvolver, que é a base também do desenvolvimento das faculdades extrasensoriais. Então, e você observa que esse mesmo Deus, você tem Osíris representando uma serpente, ou alguém do fundo das águas, Osíris, Poseidon, Enki, dentro das águas, representações de escamas, serpente. Você chega na América do Sul, você vai ter o Quetzalcoatl lá, a serpente emplumada. Então sempre chegava alguém que representava a serpente, trazendo civilização. Esse aí não parece alguém que é um reptiliano que comia a humanidade, entende? Porque esses aí, todas as narrativas sobre ele, é alguém que chegou e trouxe conhecimento e beneficiou a humanidade. Agora você tem o outro, o Sete, o Enlil, que lutou ali para escravizar o pessoal. Então quer dizer que existe um bonzinho e um mal? Não é bem assim. A gente tem que olhar que as narrativas, como a gente falou agora, são contadas daquele, né? Então, quem é enkilista fala que o Enki é o bacana. Ele ajudou mais? Sim, o Enki foi mais duro. Mas vamos nos colocar no Enlil foi mais duro. Nos colocar na perspectiva do Enlil. O cara tem um bando de cachorros adestrados, né? Ou macacos adestrados que somos nós. Um dia começou a crescer demais, querer fazer rebeliões, porque fizeram algumas. O negócio começou a ficar feio. Ele falou assim, peraí, eu vou dar uma limpada aqui, matar uma galera que fica mais fácil de eu controlar. Que é uma coisa que está acontecendo agora. Diminuição, né? Todo mundo sabe. É público notório que as sociedades secretas pregam agora a diminuição da população. Tem vários discursos de grandes líderes falando da diminuição da população. Nós temos discurso do presidente da Europa. Tem até no meu canal um vídeo desse que é o que fala sobre as farsas da NASA. Ele falando sobre os vizinhos, sobre esses que vêm de fora, falando abertamente para os outros ali. Tem a gravação, ele mesmo falando. Eu vi a tradução em inglês, eu falo francês também, queria escutar, falar, será que ele está falando isso mesmo? E ele em francês fala exatamente o que traduziram para o inglês, que é isso mesmo. Confundiram. Aí criaram a fraternidades da serpente. Algumas para trabalhar com Kundalini para o desenvolvimento, outros para manipulação sobre energia sexual. Uns manipularam a genética para beneficiar, para tentar fazer com que se desenvolvesse mais. Outros para limitar a idade, o prolongamento de vida. Imagina que não existe, não é fácil a gente falar assim, esse grupo é bom ou esse é ruim. Né? A gente pega a própria igreja, existem diversas sociedades secretas que lutam lá dentro. Às vezes um faz um movimento, o outro vai lá e faz o contrário, de repente um papa fala que tá abdicando, não se explica nada porque que ele tá largando. Gente, tem muita coisa que vai acontecendo que a gente não entende por que está acontecendo. E aí nos dão justificativos, porque ele tá com problema de saúde, porque ele não tá muito bem, o cara ainda vive anos e anos lá, entendem? As coisas não batem, a gente não entende o que tá acontecendo, mas por isso se mistura um pouco essa questão reptiliana com o Anunnaki.
né? Existe uma certa confusão em cima disso. E quando se fala serpente, tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que é ruim. Porque são símbolos que podem representar uma coisa ou outra. E qual que é, então, o objetivo dos Anunnakis? É libertar todo mundo, escravizar todo mundo? Eles têm a agenda deles, da mineração deles, do prolongamento. Uma coisa que eu não respondi, que tem a ver com a sua pergunta também. Onde eles estão? Eles estão aqui vivos. Eles não morreram. Só que eles começaram a se deformar, porque de onde eles vieram era um tipo de atmosfera, era um pouco diferente daqui. Eles, então, não estão da mesma forma original e por isso eles se isolaram. Eles interagem com a gente através de laranjas, né? Então existem os laranjas deles e os laranjas diretos deles, que são o verdadeiro governo oculto do planeta, não são pessoas que conhecemos. A gente fala assim, o Bill Gates é do GO. Não, gente, se você sabe quem é ele, já tá vendo o movimento dele, já não é. Os verdadeiros laranjas nós não sabemos quem são. Conheço pessoas que foram chamados por eles para falar, olha, nós não queremos que vocês continuem falando disso. Se vocês continuarem, foram ameaçados. São pessoas totalmente desconhecidas. Totalmente desconhecidas. Mas que controlam pessoas que são líderes de sociedades secretas. E aí, o que os Anunnaki fizeram? Eles dividiram o planeta nos 4 cantos. Porque um desses grupos, que eram os funcionários, passou a ser liderado pelos filhos de uns da nobreza. E ele quis tomar o poder também. Então eles se dividiram em grupos e virou assim, irmãos briguentos. Eles continuam aqui no processo deles, tentando fazer a agenda deles, mas a agenda deles não está acontecendo do jeito que se gostaria.